Jovens decidem ir para uma cidade fantasma no interior do Texas, mas lá eles acabam sendo surpreendidos por um assassino mascarado que irá matá-los, a menos que eles façam alguma coisa para evitar isso. No vídeo de hoje veremos como derrotar o massacre da Serra Elétrica. Mas antes de qualquer coisa eu peço para que você deixe o seu like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. Além disso, agora você pode se tornar membro do canal. Quando você se torna membro do canal, você tem acesso a vários benefícios exclusivos. E é isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. Um bando de jovens idealistas buscando fugir da cidade grande e toda a sua violência decidem comprar uma cidade no interior do Texas. Sim, você não ouviu errado, eles compraram uma cidade abandonada, sendo que o plano deles era fazer algum empreendimento ali e vender várias das outras propriedades naquele lugar para outras pessoas que compartilhassem dos mesmos ideais. O nome da cidade em questão é Harlow e ela é bem isolada da civilização. Os jovens tiveram que viajar 7 horas de carro só para chegar lá. Acho difícil alguém olhar para essa ideia e logo de imediato não pensar: isso é uma ideia meio bosta, né? Mas vamos falar dos jovens. A princípio eles são 4. O Dante, a Ruth e as duas irmãs, Melody e Layla. E a Layla tem um passado traumático, isso porque na escola onde ela estudava ocorreu um tiroteio e muitos alunos morreram, mas ela conseguiu sobreviver à tragédia. De todo modo, Layla ainda carrega os traumas daquela experiência horrível. E mesmo tendo passado por tudo isso e tendo razões para não querer viver a violência da grande metrópole, ainda assim, ela é a única contrária a morar em Harlow. E logo que o grupo de amigos chegou na cidade, ele já tem uma pequena inimizade com os locais. Um exemplo é o Richard, morador da região que os jovens encontram no posto de gasolina. Rola uma pequena animosidade entre o texano e os jovens da cidade grande, e isso fica ainda mais chato, porque quando o grupo de amigos vão para Harlow, eles dão de cara com o Richard de novo. Isso porque Richard seria o empreiteiro encarregado de dar uma revitalizada nas construções antigas que haviam por ali. Agora, tirando isso de lado, nós vemos que os jovens idealistas que diziam querer construir um mundo mais pacífico são na verdade uns arrombadinhos. Isso porque eles descobrem que havia uma senhora ainda morando no orfanato da cidade. A senhora, cujo nome é Mr. Mac, alguma coisa assim, faz um chá pra eles e os trata de maneira bastante carinhosa. E o Dante não dá a mínima, porque o desejo dele é simplesmente expulsar a senhora dali. A velhinha que comandou o orfanato por mais de 50 anos e que só tinha aquele lugar estava sendo expulsa pelos jovens. Mas ela diz que tem um documento que prova que aquela propriedade pertence a ela. Ainda assim, ela se nega a mostrar o documento ao Dante e a Melody. Dante, sem paciência, decide apenas chamar a polícia. As autoridades levam a senhorinha à força e junto dela vai o único órfão que ainda restou no orfanato, que no caso é o Leatherface, só que claro, ninguém sabia disso. A coisa piorou porque a senhora morreu quando estava sendo transportada na viatura e daí o Leatherface, puto com tudo isso, ataca o policial que estava no fundo da viatura. O policial reage e dispara um tiro que acerta o outro oficial na cabine. E havia uma moça na viatura também, que no caso é a Ruth. Com um disparo acidental, o veículo sem ninguém para controlá-lo bate violentamente numa máquina agrícola, e apenas a Ruth fica viva. Quer dizer, o xerife ao lado dela também estava vivo, mas bastante ferido. Ruth vê o Leatherface arrancar a pele do rosto da senhora e colocá-la sobre sua própria face. Agora, eu acho que essa moça comete um grave erro, que é o seguinte: o policial estava ao lado dela. Ela poderia pegar a arma que havia no coldre dele e usá-la para se defender do Leatherface. Só que ela não faz isso. Ruth decide usar o rádio para chamar por ajuda e quem ouve é um tiozinho que era dono de um posto de gasolina ali perto. Já vamos falar desse tiozinho, mas antes disso, o que acontece com Ruth é que quando ela estava deixando a cabine da viatura, o Leatherface aparece atrás dela, consegue dominá-la e matá-la rapidamente. O tiozinho no posto, que ouviu o pedido de ajuda da Ruth pelo rádio, conhecia uma mulher chamada Sally Hardesty. Sally Hardesty é a única sobrevivente do massacre que aconteceu em 1974, que são os eventos que vemos lá no primeiro filme do massacre da Serra Elétrica. E ela, durante as próximas décadas, ficou obcecada em encontrar Leatherface e puni-lo pelo que ele fez aos seus amigos. Assim, quando ela recebe as informações de que o assassino apareceu, ela rapidamente decide ir no encalço dele. A atriz que faz a Sally aqui não é a mesma que fez o filme de 1974, porque a atriz original morreu em 2014. E é bem claro que ela é fortemente inspirada na Laurie Strode que vemos no recente revival da franquia Halloween. Só que diferente da Laurie, a Sally aqui parece bem despreparada e inútil mesmo, sabe? Antes de acontecer toda a confusão na viatura, Ruth tinha mandado uma mensagem para Melody avisando que a velhinha tinha morrido. Essa situação já era bem escrota por si só, mas fica ainda pior.
porque Dante não acha a escritura do orfanato, ou seja, ele não tinha comprado aquela propriedade e expulsou a senhora à toa. Os jovens são bem babacas e tals, mas a velhinha também não colaborou, né? Porque quando eles pediram para ver a escritura que ela alegava ter, ela poderia só ter deixado eles darem uma olhada, só que em vez disso ela falou: eu não tenho que te mostrar nada. O que é meio forçado, porque quando os policiais chegaram, ela poderia ter dito: eu tenho uma escritura, está no meu quarto, podem ir lá buscar. Lembra do Richard, o texano bolado? Pois bem, ele quando descobre que a velhinha morreu, fica puto. E aí ele pega as chaves do carro e de um ônibus que veio depois, trazendo uma galera pra Harlow. Porque tem isso, além dos jovens, um monte de pessoas chegaram no local depois porque estava vendo um leilão das propriedades e tudo mais. E ele disse que só devolveria as chaves quando Dante lhe mostrasse a escritura do orfanato. Uma coisa que eu quero ressaltar é que a Melody e a Layla queriam dar o fora dali. Tipo, depois da morte da velhinha, elas achavam que era uma má ideia ficar naquele local e acharam melhor ir pra cidade, o que eu achei uma boa ideia também. E só não deu pra elas fazerem isso porque o Richard pegou as chaves. Bom, Dante e Mallory vão no orfanato e lá Mallory acha o documento que deixava claro que a propriedade de fato pertencia à senhora que morreu. Só que o Leatherface tinha voltado pro orfanato e fez do Dante a próxima vítima. O cara foi pego desprevenido e não havia muito que ele pudesse fazer. Mallory, vendo seu amigo ser morto, decide se esconder. Enquanto isso, Layla estava no ônibus esperando a irmã voltar. A Mallory se esconde debaixo da cama. Passa-se algumas horas e pela noite vemos que Dante não havia morrido, embora estivesse bastante machucado. Ele consegue deixar o orfanato e quando andava pelas ruas, Richard o vê. O texano vai até o rapaz para ver se ele precisa de ajuda e só quando chega bem perto ele nota que Dante estava completamente desfigurado. Tinha uma moça que viu como Dante estava também, e o Richard fala para ela voltar para o ônibus, fechar as portas e chamar a polícia. Só que o louco é o seguinte, o Richard estava com a chave do ônibus e poderia ter entregado para a mulher de modo que tanto ela como as outras pessoas conseguiriam dar o fora dali imediatamente. Porém o Richard não faz isso. Ele pega sua arma e vai sozinho no orfanato descobrir o que está acontecendo. Quando ele estava quase entrando no quarto onde estava o Leatherface, a Mallory toma uma decisão inteligente. Ela usa seu pé para mover o espelho de modo que o Richard consiga ver que o assassino está atrás da porta. Foi uma boa atitude, pena que isso não ajuda muito, porque no fim das contas o vilão vai para cima do Richard e consegue acabar com ele. E a cena do Richard morrendo é muito boa, tipo, o Leatherface pega a marreta e acerta a cabeça da vítima como se fosse um melão. São bons efeitos de gore, não tem como negar. E pouco antes do Richard morrer, o que ele fez foi pegar as chaves dos veículos e deixá-las à mostra de modo que Mallory conseguisse pegá-las depois, o que eu achei uma boa atitude. Bom, de volta ao ônibus. Vemos uma galera festejando e bebendo dentro do ônibus. A moça que antes viu Dante ferido não contou pra ninguém sobre essa parada, ela só disse pra trancar o veículo. Mas eu penso, cara, você tem que abrir o jogo pra galera, porque se tem um assassino no local, a última coisa que você vai querer é um bando de gente bêbada. Você quer todo mundo alerta e pronto para o combate. Outra coisa, eu não sei se ela chamou a polícia ou não, eu acredito que sim, mas o fato é que as autoridades nunca chegam. Ok, o filme tem a desculpa de que essa galera foi para um lugar bem afastado, mas sei lá, os policiais quando vieram buscar a velhinha não demoraram tanto assim, então tem isso. Layla, cansada de esperar pela irmã no ônibus, decide sair dali em busca da Mallory. Mallory, enquanto isso, havia pegado as chaves que estavam com Richard e agora tentava sair de fininho do orfanato. Aqui nós temos aquela coisa característica que eu acho irritante em filmes slashers, que é o assassino se teletransportar. Então quando a Mallory chega num lance de escada, do nada vemos que o Leatherface apenas surge em frente a ela. E aí ela tem que fugir e acaba se esgueirando por debaixo do chão da casa. Aí acontece uma cena que eu acho meio ridícula, porque o Leatherface usa sua serra para atingir a vítima que estava debaixo do chão. Então vemos a mocinha fugindo daquela serra, mas cara, se ela só se deitasse no chão, bem rente ao solo, não tinha como a serra atingi-la. De qualquer modo, o que acontece é que Layla ouve os gritos da irmã e chega até onde Mallory está. Mallory sai pelo sistema de ventilação e assim as duas correm em desespero rumo ao ônibus. Quando chegam lá, Mallory entrega suas chaves ao motorista e parecia que o pesadelo estava prestes a acabar, mas não tão cedo, porque acontece alguma coisa com o ônibus e o motorista sai lá fora. Isso é foda, irmão. Os malucos estavam ligados que tinha um assassino e ainda assim permitem o motorista deixar o veículo. O incauto condutor, é claro, morre. E aí a moça de antes, que poderia correr para fechar a porta do ônibus e impedir que o Leatherface entrasse, apenas fica paralisada e a curtos passos vai andando para trás do veículo. A cena que vemos agora, apesar de meio ridícula, é boa. Leatherface vai para o fundo do ônibus onde encontra um bando de jovens abobados.
Vários deles, ao ver essa figura bizarra, sacam seus celulares e começam a fazer lives no Instagram. E um dos jovens em particular diz: "É melhor não fazer besteira, senão a gente te cancela." Leatherface, em resposta a isso, apenas faz sua serra elétrica cantar e começa um massacre dentro do ônibus. E tem uma galera bem burra aqui, porque vários ficam um tempão aglomerados nas janelas do ônibus, batendo nelas como se estivessem pedindo ajuda. O pior de tudo é essa moça que ficou meia hora batendo na janela e depois percebeu que, em vez de ficar batendo nela, era melhor deslizar pro lado da janela, pois assim ela iria abrir. Ela tenta fugir, mas é tarde demais porque o assassino a mata rapidamente. A Layla acaba sendo irritante nesses momentos porque não só aqui como em outras circunstâncias, ela fica paralisada, porque ela vê as pessoas morrendo e lembra do massacre na escola. E isso é muito chato, porque o que nos passa é que ela só sobreviveu porque tem sorte. Afinal, ela é completamente inútil e só consegue ficar paralisada diante de situações difíceis. Mallory e Layla conseguem ir para o banheiro e ambas escapam pela claraboia. Tudo isso para logo depois darem de cara com a Sally Hardesty, que oferece ajuda a jovens. Mas não ajuda nem um pouco, porque a Sally prende as irmãs no carro, pois segundo ela, o Leatherface quer as duas, então ela queria usar as irmãs como isca. Mas eu me pergunto como ela sabe disso, afinal de contas ela acabou de chegar no rolê. De qualquer modo, o que acontece é que Sally vai sozinha no orfanato, armada com uma espingarda. Quando ela encontra o Leatherface é bem ridículo, porque ela pergunta ao vilão se ele se lembra dela. E basicamente o Leatherface caga pra Sally e vai atrás das duas irmãs que estavam no carro. É foda, a mulher esperou mais de 40 anos, ou sei lá, se preparando e tudo mais, e quando chega o momento de ficar de frente com o assassino, ela só fica encarando ele e perguntando se ele se lembra dela. Quando o vilão chega no carro e ataca as irmãs, Sally atira nele. O assassino ferido corre, e Sally entrega as chaves da caminhonete para as duas irmãs, para elas irem embora. Uma coisa que ela poderia ter feito antes, mas pra que simplificar as coisas, não é mesmo? Outra coisa que mostra como Sally é despreparada é que mesmo armada, o Leatherface consegue ir pra cima dela e atacá-la. Tudo bem que a mulher não parece nenhum exemplo de vigor físico, mas você tá sozinha, num campo aberto, só precisa mirar e atirar no maluco. Quão difícil pode ser isso? As duas irmãs, que já tinham carro e poderiam simplesmente sair dali, decidem, em vez disso, ir pra cima do Leatherface com o carro. O assassino lança sua arma mortal no vidro frontal do carro e assim Mallory perde o controle e bate o veículo. Com o impacto da batida, Mallory fica presa, então ela diz para a irmã continuar sem ela. Layla, a contragosto, acaba aceitando a sugestão da irmã e seguindo sozinha, mas em vez de ir embora, o que Layla faz é ir até a oficina do Richard, onde ela sabia que havia um rifle. Assim, quando o Leatherface ia atacar a Mallory, Layla aparece com o rifle, só que ela não sabia atirar com a arma, ou seja, acaba que ela não consegue fazer nada. Talvez porque não tenha puxado a trava de segurança ou qualquer coisa assim. O que acaba salvando a Layla é a Sally, porque ela estava machucada, mas ainda assim continuava viva. E ela usa a shotgun para alvejar o Leatherface, que após ser atingido, foge. Mas o mais incrível vem agora. A Sally diz a Layla que ela não pode fugir, pois do contrário, o Leatherface irá persegui-la para sempre. Ué, mas ele não perseguiu a Sally. De fato, ela que teve que ir atrás dele após todos esses anos, então do que ela tá falando? No fim das contas, Layla, sozinha, apenas com a shotgun da Sally, vai achar o Leatherface para dar um fim nele. Se eu fosse essa moça, eu iria pegar o rifle também e tentar fazer ele funcionar. Quanto mais arma, melhor. Acaba que Layla chega numa velha construção, ela vai até um lugar de onde vinha o som da arma característica do assassino, o que parece evidentemente uma armadilha para qualquer pessoa que tenha ao menos 2 neurônios, e a gente descobre que de fato era uma armadilha. Quando chega no local, Layla vê apenas a serra no chão e de repente Leatherface pula sobre ela e ambos caem em uma espécie de poço. Surpreendentemente, no entanto, Layla sai rapidamente daquela água. Parece que o Leatherface só pulou sobre ela e quando caíram na água ele a soltou imediatamente, sei lá por quê. Claro que quando ela estava se arrastando, aparece o vilão que tenta pegá-la pelas pernas. Layla luta para pegar sua arma, mas de repente ela entra naquele estado de choque em que não consegue se mexer. Ainda assim, por sorte, sua irmã, a que estava presa no carro, aparentemente não estava tão presa assim, não é mesmo? E ela aparece e luta contra o Leatherface. Layla, após 2 horas no chão inerte, decide que tem que fazer alguma coisa e portanto se levanta e pega a shotgun com a qual atira no Leatherface, até por fim ficar sem balas. Só que então chega a Mallory com a serra elétrica do vilão e de todas as coisas possíveis que ela poderia fazer com essa arma, ela resolve dar um uppercut no assassino. O vilão cai na água e vemos seu corpo aos poucos afundar. As duas irmãs vão até um carro a fim de sumir daquele lugar, elas ligam o modo automático e finalmente parecia que elas poderiam relaxar. Porém, para a surpresa de 0 pessoas, aparece o Leatherface novamente, ele captura Mallory e a mata num piscar de olhos. O carro continua seguindo em frente enquanto Layla grita em desespero pela morte da irmã. E é basicamente isso.
Eu vou dizer, esse filme não é horrível. Eu não posso dizer que fiquei entediado enquanto o assistia. Até tem boas cenas de morte, sabe? Mas os problemas são os personagens, que não são carismáticos. O único que eu não achei tão ruim foi o Richard, aliás. Tem a história, que é muito esquisita. É toda bagunçada e parece que o filme não sabe o que quer fazer com ela. E por fim é muito galhofa, cara. Todo o arco da Sally é bem ridículo. E bom, eu repito, eu não odiei o filme. Mas como um filme da franquia Massacre da Serra Elétrica, é complicado. Bom galera, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!